E vamos para versículos 13 a 17. Evangelho de Mateus 9, 13 a 17 diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Até aqui, irmãos, o título da mensagem hoje é Chamando e Recebendo o Pecador e Recusando o Justo. Jesus diz lá no versículo 13: Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós estamos a prosseguir o estudo do Evangelho de Mateus, versículo a versículo, e neste capítulo 9 nós verificamos que Jesus chama para ser um dos 12 apóstolos um homem publicano, ou seja, um cobrador de impostos, que era uma profissão muito mal vista em Israel, e eram considerados dos piores pecadores. Mas é esse homem, Mateus, ou Levi, que Jesus vai chamar para ser um dos 12 apóstolos. A chave da compreensão deste texto de hoje, versículos 13 a 17, está no versículo 13, que é que Deus fez-se carne, Jesus veio ao mundo, encarnou e veio para a salvação dos pecadores. Ele não veio para a salvação daqueles que se acham justos. E isto é central, isto é muito importante, aquilo que Jesus diz: vim chamar os pecadores ao arrependimento. E esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho chama do mundo aqueles que veem o seu pecado e se arrependem e voltam-se para Jesus Cristo. Jesus está aqui a dizer que não é possível entrar no reino de Deus sem arrependimento. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E esta palavra que Jesus aqui emprega, o arrependimento, é importante. O que é que significa o arrependimento? O que é o arrependimento? É uma palavra que encontramos muito na Bíblia, mas precisamos de compreender o que ela significa. Arrependimento é, a palavra grega, é mudança de pensamento. Nós temos um pensamento que governa a nossa vida e quando ouvimos a palavra de Deus, arrependimento é mudarmos esse pensamento. A palavra de Deus atua em nós e, acompanhada da fé em Jesus Cristo, nós mudamos o nosso pensamento. Arrependimento é esse passo que conduz, essa mudança de pensamento, vai levar depois a uma mudança de vida. Ao Evangelho, ao mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, isso leva a uma mudança de atitude, a uma mudança de direção na nossa vida. E a pessoa que se arrepende, esse arrependimento, como é que ele nasce? A pessoa arrepende-se porque isso nasce de um senso, de uma tomada de conhecimento do pecado que a pessoa tem. A pessoa vê-se como pecadora aos olhos de Deus. E por isso ela muda o seu pensamento, muda a sua ideia de vida e decide viver
de forma diferente daquela que ela até ali teve. E por isso a Bíblia mostra-nos que a salvação acontece quando uma pessoa se arrepende. Quando a pessoa se arrepende, crê e confia no Salvador Jesus. E essa pessoa tinha um rumo de vida e o arrependimento significa que ela muda no sentido contrário. A sua vida agora é dirigida para Deus, para os caminhos de Deus. E tudo isto é acompanhado pela fé no Salvador. Portanto, o arrependimento é essencialmente e basicamente uma mudança de pensamento que leva a uma mudança de vida acompanhada da fé no Salvador Jesus. Na Bíblia, arrependimento é sempre reconhecer o pecado. Não é possível haver arrependimento de uma pessoa se ela não reconhece o pecado. E se não reconhece as consequências do pecado, a pecaminosidade do pecado. Arrependimento é esse entendimento que a pessoa pecou, transgride os mandamentos e as leis de Deus. E, de facto, a Bíblia diz que todos pecam. E, por isso, essa pessoa, no seu arrependimento, pede perdão a Deus. O que quer dizer, arrependimento não é só ficar triste. Ai, estou muito triste. Arrependimento é diferente. Há uma mudança de vida. Estar triste é uma coisa. Agora, o arrependimento bíblico é uma mudança de pensamento que leva a mudar a vida, a abandonar o pecado e a pessoa querer agradar a Deus com a sua nova vida. É isso. E Jesus diz aqui, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. É esta mudança de vida, este reconhecer do pecado e de exercer a sua fé em Jesus Cristo. Vamos ver um pouco sobre o arrependimento na Bíblia. Essencialmente, vamos ver no Novo Testamento. Podemos começar, por exemplo, com aquele homem que veio preparar o caminho para a chegada do Messias, João Batista. A missão dele foi mesmo de vir à frente de Jesus para preparar a nação de Israel para a chegada do Messias, Jesus Cristo. E o que é que ele fazia, o que é que João Batista dizia, o que é que ele fazia para preparar os corações das pessoas para Jesus? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, diz, arrependei-vos. Ou seja, ele apela ao arrependimento. E no mesmo capítulo de Mateus 3, no versículo 6, ele pede que as pessoas se arrependam e depois diz às pessoas que ouviam a sua mensagem e que eram batizadas, diz, confessando os seus pecados. Portanto, arrependimento envolve essa consciência de pecado que leva à sua confissão e à mudança de vida, mudança de coração, de mentalidade. Por isso, quando nós ouvimos um pregador, pode ser muito famoso, dizer que não prega sobre o pecado, para não perturbar as pessoas, essa pessoa, esse pregador, não tem o Evangelho na sua mensagem. Não é possível pregar o Evangelho sem pregar o pecado e sem pedir o arrependimento. Não é possível alguém tornar-se um filho de Deus se não se arrepender. E como é que a pessoa se arrepende? Porque ela tem que tomar consciência do seu pecado. Se não prega o pecado, então essa é uma mensagem que não tem o Evangelho, não é bíblica. Quando chegamos depois aqui ao capítulo 4 de Mateus, versículo 17, temos o próprio Senhor Jesus Cristo a iniciar o seu ministério. Como é que Jesus iniciou o seu ministério? Diz lá, desde então começou Jesus, é o início, começou Jesus, como é que ele começou? A pregar e a dizer, arrependei-vos. Foi assim que Jesus começou, a apelar ao arrependimento. Quando vamos para o livro de Atos, que nos mostra a história e o progresso da Igreja de Cristo, Atos capítulo 20, versículo 21, a Igreja começa a estender-se,
por toda aquela região, e por meio da pregação dos apóstolos, que levaram o Evangelho para todo o mundo, olha o que é que Paulo diz que ele fazia. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, a igreja nascia nas localidades por onde o apóstolo Paulo ia, e ele pregava, diz aqui, a judeus e a não-judeus, arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. A igreja tem esta base. Também o apóstolo Paulo, há uma altura que ele vai testemunhar perante o rei Agripa, ele vai testemunhar da sua conversão, como é que ele, um judeu, um fariseu, se tornou um pregador do Evangelho de Jesus. E ele vai falar do seu testemunho lá na estrada de Damasco, quando ele se converteu. E qual foi a mensagem que Paulo diz que recebeu para pregar em todo o lugar? Ele diz lá em Atos capítulo 26, versículo 20: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, era a cidade para onde ele ia, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios, qual era a mensagem dele? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O Paulo diz, esta é a minha missão, a minha mensagem. E no versículo seguinte, que é Atos 26, 21, Paulo vai dizer que por causa disto, ele diz lá, por causa disto, desta minha mensagem, o que é que os judeus quiseram fazer? Matá-lo. Diz, por causa disto quiseram matar o apóstolo Paulo. Porquê? Porque os judeus rejeitam a mensagem do arrependimento, acham-se justos por aquilo que são e que fazem, e acham que não têm nenhuma necessidade de mudança, porque arrependimento implica mudança. Quando chegamos a 2 Timóteo 2, 25 e 26, este texto explica bem o valor do arrependimento. O valor do arrependimento e mais, explica o que é que faz o arrependimento. O que é que faz o arrependimento? Liberta as pessoas do domínio de Satanás, do domínio do diabo sobre as mentes. Olha o que é que diz. Arrependimento para conhecerem a verdade. O arrependimento, que é essa tomada de consciência sobre a razão da nossa vida, por meio da palavra de Deus, esse arrependimento, diz aí, arrependimento para conhecerem a verdade. O arrependimento, mudança de mente, leva a pessoa a conhecer a verdade da vida. Eu acho que estamos aqui no mundo por isto e o nosso destino é aquele. Mas quando ouve a palavra de Deus e se arrepende, muda a mente e conhece a verdade. E depois diz, versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade deles estão presos. Arrependimento. Um outro exemplo, Paulo foi para Atenas. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. E Paulo foi ao Areópago. E será que Paulo, perante a elite, os cérebros da sociedade de Atenas, os filósofos, será que ele mudou a mensagem? O público era outro. Olha, o que é que Paulo diz que pregou lá? Ele pregou assim, em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. És filósofo, és sábio, tens de te arrepender. Tens que mudar a tua mente para conheceres a verdade da vida. Porquê?
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Se não te arrependeres, vais estar nesse julgamento de Deus. Portanto, irmãos, não há dúvida, podíamos continuar, não vale a pena, não há dúvida que a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus é arrependimento. Arrepende-te e crê em Jesus Cristo. Vejam, Jesus veio para levar os homens, diz ele aqui, eu vim para levar as pessoas ao reconhecimento do seu pecado, ao arrependimento e à fé nele. E no meio desse arrependimento, o que é que obtém aquele que se arrepende? Obtém o perdão de Deus e a salvação eterna. Mas, como nós sabemos, os religiosos, escribas, fariseus, nos dias de Jesus, temos aqui em Mateus capítulo 9, versículo 13, e não só, os judeus daquele tempo não estavam convencidos de que eram pecadores, achavam-se justos, achavam-se já santos, e eles não desejavam nenhum arrependimento. E o que é que se pode fazer? É a decisão da pessoa. Nada se podia fazer. E por isso Jesus só podia dizer, como vai dizer aos fariseus, que eles terão uma condenação maior. Porque conhecendo a palavra de Deus, não se arrependem. Acham-se justos, acham-se santos. Mas ao publicano Mateus, considerado dos maiores pecadores de Israel, Jesus chamou, ele creu, Jesus recebeu, fez dele um apóstolo, Jesus perdoou e aceitou aquele pecador arrependido. E aqui vemos até onde vai o perdão de Deus. Vai ao pior dos pecadores que se arrepende e crê em Jesus. O que é que Jesus diz aqui no versículo 13 de Mateus 9? Diz que quer a misericórdia, compaixão. E por isso Jesus vai rejeitar aquele que se acha justo, rejeita-o, porque ele se acha justo, mas vai aceitar o pecador que se arrepende e crê. Nós conhecemos os textos de Lucas capítulo 15, temos lá 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que é o filho pródigo. Vamos só ver um pouco Lucas capítulo 15, versículo 1, o que é que nos diz? O que é que diz lá? Temos aqui esta verdade. Chegavam-se a ele, quem? Todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus também iam ter com Jesus, mas não era para o ouvir, para se arrepender, é para o criticar. Mas aqui diz, todos os publicanos. E aqui recorda-nos que o publicano Mateus convidou todos os seus amigos publicanos e foram ouvir Jesus. E esses publicanos e pecadores, aos olhos dos religiosos judeus, iam para o ouvir. De certeza que se estes publicanos e pecadores se aproximassem dos fariseus, não eram bem recebidos, eram escorraçados, eram criticados, repreendidos, sem qualquer piedade. E Jesus disse, no versículo 13, o que é que diz? Misericórdia quero. Mas os fariseus e escribas para com os publicanos e pecadores, nada. Porque é que eles diz aqui, chegavam-se a ele, porque é que se aproximavam de Jesus? Porque Jesus tinha algo para lhes dar. Tinha uma mensagem para lhes dar. E eles sabiam disso. E no versículo 2, nós vemos o que é que faziam? Os fariseus e os escribas murmuravam. Estão a ver a diferença? Todos os publicanos e pecadores iam ter com Jesus e comiam com ele e Jesus pregava. E certamente muitos se converteram. Os fariseus e os escribas
murmuravam. Murmuravam. Porque não podiam aceitar que Jesus, o Mestre Jesus, pudesse comer, pudesse ter este contacto com estes rotulados grandes pecadores. E é aí que Jesus vai contar duas parábolas, da ovelha perdida e da moeda perdida. E qual é a lição que Jesus quer dar? Ele conta a ovelha perdida e o pastor deixa as 99, vai em busca e quando a encontra fica todo contente. E a mulher que perdeu a moeda em casa varre tudo até que encontra a moeda e quando encontra a moeda fica toda contente. E Jesus no versículo 7 e 10 diz, está ali a falar para os escribas que estavam a criticá-lo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Muito mais, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então veja, os fariseus, os escribas, murmuram e criticam. Mas Deus, o que é que diz aqui Jesus? Diz que Deus alegra-se com o arrependimento de um pecador. A mensagem é arrependimento. É a mensagem de Jesus. A necessidade de arrependimento e o valor do arrependimento. Está além do nosso entendimento. Deus, vejam, o Deus Altíssimo alegra-se no céu quando um pecador se arrepende. Isso é maravilhoso. É a revelação que Jesus está aqui a dar. E prosseguindo agora, capítulo 9, versículo 14, este versículo ajuda-nos também a compreender a mentalidade dos fariseus. O que é que diz? Então vieram eles os discípulos de João, de João Batista, dizendo, porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? É a dúvida que têm aqui os discípulos de João Batista, que também estavam a precisar de aprender mais, mas dizer, os fariseus, que são os nossos mestres, eles jejuam muito. E os teus discípulos não jejuam nada mesmo, uma única vez. E eles achavam, os fariseus, que porque cumpriam mecanicamente, hoje é dia de jejum. Hoje é dia de jejum. Cumpriam mecanicamente essas tradições religiosas, essas formalidades externas. Isto faz mais aceitável aos olhos de Deus. E sou ainda mais justo, mais santo. E sem necessidade de mais nada na minha vida. E até os discípulos de João Batista estavam aqui com esta mesma ideia e a necessitar de aprendimento sobre o jejum. Ou seja, o valor que os fariseus e escribas dão, no fundo, às obras, àquilo que fazem religiosamente. E por isso a pergunta que eles fazem aqui, porquê é que nós jejuamos com frequência e os teus discípulos não jejuam? Estavam a dizer, Jesus, porquê é que a tua religião, tua religiosidade é tão diferente da nossa? Porquê é que não fazes o que nós fazemos? Até está na Escritura o jejum. E está na lei de Moisés, que está no Antigo Testamento e no livro de Levítico 16, 19 e 21, indicava, estipulava e obrigava o povo de Israel a jejuar uma única vez por ano. Uma vez por ano, no dia de expiação. Mas os fariseus e os escribas, que eram os líderes de Israel, arranjaram todo um ritual, toda uma rotina, uma tradição, em que jejuavam, não uma vez por ano, como dizia a lei de Moisés, não uma vez, mas quantas vezes?
2 vezes por semana. Ora, a palavra de Deus dizia, no dia da expiação é um dia de jejum nacional. Os fariseus, mas Deus vai ficar muito mais satisfeito se nós jejuarmos 2 vezes por semana. Achavam-se mais justos, estão a ver? Mais justos à vista de Deus. Aliás, os judeus até tinham 3 áreas muito importantes na prática religiosa que Jesus falou no Sermão do Monte, capítulo 6, que era as esmolas, as orações e o jejum. Disse, olha, quando deres esmola, que ninguém saiba que estás a dar esmola. Nem a tua mão direita saiba que fez a tua esquerda. Não sejas como os escribas que mostram a toda a gente que fazem grandes esmolas. Quando orares, ora em secreto e teu Pai que te vê e te ouve em secreto te recompensará publicamente. Não sejas como os hipócritas que se põem às esquinas das ruas e fazem um espetáculo a dizer oram muito e repetem muito. E depois o Senhor até deu a lição de como orar. E diz, e sobre o jejum, não sejas também como os hipócritas que demonstram toda a gente que estão a jejuar e quem olha para eles vê assim aquela cara muito triste. Não é? Portanto, quer dizer que os fariseus e os escribas, líderes de Israel e que conduziam a nação e dirigiam e ensinavam o povo, nada disto era espiritual, era uma rotina mecânica em que faziam aquilo que fosse possível até para as pessoas à volta saberem que estão a jejuar, dão muitas esmolas, oram muito. Obras. Era então uma prática religiosa de exibição e não de se acharem pecadores. Eles não faziam isto, não jejuavam porque se achavam pecadores e queriam pedir perdão a Deus. Não era porque estivessem à procura de arrependimento. Não era nada do coração. E hoje, que rituais religiosos as pessoas praticam que acham que esses rituais as tornam mais santas, mais... Vou acender velas, pôr velas lá no altar de um santo. Vou cuidar daquele altar, daquele santo. Vou fazer uma grande peregrinação difícil, de muitos quilómetros, até não sei aonde. Eu todos os domingos vou à igreja. Todos os domingos vou à igreja. E porquê que vai todos os domingos? Sim, é minha família. Todos os domingos vamos à igreja. Ir por ir, não é? Porque devemos ir à igreja ao domingo ou nos dias de culto. Portanto, o versículo 14. Porquê que, ó Jesus, porquê que não praticas aquilo que nós praticamos, que os nossos líderes praticam? Versículo 15. E disse Jesus, sobre o jejum, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Então o que é o jejum certo? Não é o jejum mecânico, que Deus disse para ser uma vez no ano e os fariseus é 2 vezes por semana. O jejum certo pode ser em qualquer ocasião, desde que seja o quebrantar do coração perante Deus. O jejum é a abstinência de se alimentar, de alimentar o corpo, e está ligado à oração, em que há um quebrantar do coração, em que em oração buscamos a Deus, suplicamos a intervenção de Deus nas necessidades da nossa vida, em especial nas coisas que parecem impossíveis. Mas vem do coração, vem dessa humilhação perante Deus. No jejum nós temos um relacionamento íntimo com o Deus vivo.
Não é, é 2 vezes por semana. E toda a gente, hoje estou a jejuar. Jesus diz, ninguém sabe que estás a jejuar. Então o que é que Jesus está aqui a dizer? Olha, quem está entre os meus discípulos, quem está entre eles é o Messias. Diz aqui o esposo. O esposo, é o Messias, com todo o seu poder. Jesus é Deus, é Emmanuel, Deus conosco. Está entre eles. Ora, se Deus está com eles, não precisam de jejuar. Não precisam. Jesus mostrou todo o seu poder. É isso que Mateus está aqui a mostrar. Ele diz, olha, no dia das bodas, quando o esposo está ali com o esposo, vão jejuar? Não. Dias, porém, virão, quando for tirado o esposo, agora Jesus está a falar dele, vai chegar à altura, Jesus vai cumprir o seu ministério na cruz, vai dar a sua vida, vai morrer e vai voltar para o céu. E aí o esposo já não estará. Aí sim, e diz aí, quando for tirado o esposo, então jejuarão. Então jejuarão. Versículo 16 e 17, Jesus vai dar duas ilustrações para a melhor compreensão daquilo que ensinou aqui sobre o jejum e o ritualismo. Aliás, Jesus já disse no versículo 13, misericórdia quer e não sacrifício. E os judeus fariseus era o sacrifício, jejuar. E Jesus diz, é misericórdia, compaixão para com os pecadores, para que eles se arrependam. Não sacrifício. E Jesus vai aqui dar duas ilustrações. Diz, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Agora era bom um costureiro explicar isto, não é? E eu não sou costureiro. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz a ruptura maior. Está a dizer, tens uma roupa que é já velha, já está estragadinha, já está fraca, tem um buraco. Vai lá pôr um pano novo, forte, tá, né? Vai rasgar. O tecido velho não aguenta. Cose, mas a costura vai-se tudo desfazer. É. E depois diz, olha, o vinho novo, que é aquele vinho que está cheio de gás, de vigor, não é? Não se deita em odres velhos. Um odre é um tipo de um cantil, vamos dizer, mas de pele de animal. A pele dos animais faz aquele odre, que é um saco, que quando já é velho, por ser muito usado, já começa a ficar fraquinho. Põe lá uma coisa forte, que é vinho novo, vai romper, vai estragar, vai derramar tudo. Não dá. O que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer, a força do novo rompe o velho que não aguenta. Jesus está a dizer, com a sua vinda ao mundo, com a vinda ao mundo do Messias, Jesus, com o seu ensinamento, ele está a dizer, o ensinamento do Messias não se encaixa espiritualmente no sistema dos fariseus, de maneira nenhuma. Jesus está a dizer a mensagem que eu estou a dar de quê? A mensagem era uma santidade interna. Os fariseus é o exterior, o formalismo, toda a gente vê. A santidade interna do coração, sentir a culpa do pecado, de se humilhar perante Deus, de um pecador se arrepender verdadeiramente do seu pecado e voltar-se com fé para Jesus, para buscar o perdão de Deus, não se encaixa no velho ritual judaico, religioso, hipócrita, formal, que só interessa o externo, a aparência que os judeus mantinham. As obras é que tinham valor, Jesus diz não. É o coração. Essa é a mensagem nova que Jesus traz. E Jesus está aqui a dizer que os fariseus e escribas, os mestres de Israel, afinal deturparam as verdades bíblicas de Deus do Antigo Testamento. E subcarregaram toda a nação com leis práticas que Deus não ensinou.
E quando Jesus prega o Sermão do Monte, o que é que ele diz? Ouvistes que foi dito? Eu, porém, vos digo. E Jesus corrige e ensina verdadeiramente a palavra de Deus. Portanto, qual terá sido a resposta das autoridades religiosas a esta nova mensagem de Jesus? Será que se vão arrepender e crer? Não. O que vão fazer é querer matar Jesus, eliminá-lo. Não. Jesus diz, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E eles então que se achavam justos, a decisão de Deus afinal não é o arrependimento. Em conclusão, o que é que Jesus aqui nos ensina? Que Jesus chama, hoje mesmo, e dá-nos aqui o exemplo, com Mateus, Jesus chama e recebe o pecador que se arrepende e crê. Mas Jesus vai recusar o justo, que se acha justo e não se arrepende. Daí o alerta tão importante que a palavra de Deus nos deixa. Será que te vais considerar pecador e te vais arrepender ou achas que não precisas? E nós podemos ver aqui também algumas marcas de um verdadeiro cristão. Primeiro, o verdadeiro crente é aquele que respondeu à chamada do Evangelho. Arrepende-se, crê, segue a Jesus. Como Jesus fez com Mateus, segue-me. E diz, ele levantou-se e o seguiu. Essa é a marca do crente. Levanta-se da sua vida velha, segue a Jesus. Segundo lugar, o crente também quer que os seus próximos, que estão perdidos, também conheçam o Salvador. E Mateus, ele mal esperou para levar os seus amigos e fez uma festa para Jesus conhecer os outros publicanos e pecadores. Paulo, olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 5:11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, sabes o temor que se deve a Deus? Persuadimos os homens à fé. Porque, como ele disse em Atenas, Deus tem um dia em que vai julgar todo o mundo. Sabendo este temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Foi o que fez Mateus. Fez uma festa e convidou outros para ouvirem Jesus. Jesus condenou os fariseus porque não tinham compaixão nem misericórdia, mas só o sacrifício do ritual e da rotina. O verdadeiro crente segue a Jesus e busca os perdidos. E, em terceiro lugar, o verdadeiro crente adora a Deus em espírito e em verdade, e não através do legalismo velho. Por isso, termino com algumas perguntas. Sabes a diferença entre a verdadeira adoração e ir à igreja ao domingo por rotina? Buscar a verdadeira compreensão de Deus através da sua palavra ou simplesmente ler a Bíblia? Saber a diferença entre desnudar o seu coração perante Deus, em oração, em adoração, ou orar por rotina? É o que Jesus diz aqui. Está aqui a desmascarar os fariseus e os escribas. Em Lucas 13:3, Jesus é bem claro. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Que estas palavras de Jesus ecoem nas nossas mentes sempre. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém.